Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a Ana Flávia e hoje eu estou aqui para mais uma monitoria de direito do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre extinção do contrato de trabalho. Aqui eu trouxe duas formas de extinção, lógico que a gente também vai trabalhar as outras, mas por que eu trouxe essas duas primeiro? Porque elas são as duas que, na vida prática, elas geram mais trabalho, porque elas são mesmo mais complexas, né? E que provavelmente no futuro elas vão gerar mais trabalho para vocês. Eu vou compartilhar a tela, né? E hoje a gente vai falar de justa causa e de rescisão indireta, beleza? Então vamos lá, extinção do contrato de trabalho. Primeiro que a gente vai falar é da justa causa, né? A justa causa é quando o empregado comete uma falta que leva à extinção do contrato de trabalho. Quais são os direitos que o empregado vai receber? Ele vai receber o saldo salário, as férias vencidas e o 13º vencido. Por que só os vencidos e não os vencendos também? Porque ele só vai receber o que ele já adquiriu, que já é direito adquirido dele, né? Que são essas verbas. Então, ele só recebe o que ele já adquiriu. Os princípios da justa causa, né? A gente tem o non bis idem. O que é isso? Provavelmente vocês já ouviram falar do bis in idem, né, que é para cada fato uma condenação, né, e não pode ter duas condenações, entre aspas, para o mesmo fato. E é exatamente isso, né? Para cada ato faltoso, só tem uma punição. Então, se o meu empregado, ele cometeu ali um ato, e eu dei uma advertência para ele, depois eu não posso dar uma justa causa em cima. Não, ou eu demito por justa causa ou eu dou uma advertência. Porque a gente vai ver que gera até um perdão, né? Caso eu dê. Então, eu só tenho uma medida para adotar. O segundo princípio é da taxatividade. A taxatividade quer dizer o quê? Que só existe falta para justa causa se esta está prevista em lei. Então, só é considerada justa causa que está prevista em lei. Imediatidade. Foi o que eu falei, né, da questão do perdão. O empregador, ele tem que aplicar a justa causa assim que ele tiver ciência do ato. Se ele não fizer, ocorre um perdão tácito. Então, vamos supor, o meu empregado, ele cometeu uma falta, e aí depois de uma semana eu já sabia há muito tempo do que tinha acontecido. Fazia uma semana que eu sabia. Eu falo assim, quer saber, ele não está rendendo mais, vou dar uma justa causa por conta daquele fato. Não posso, né? Eu teria que ter aplicado a pena quando eu fiquei sabendo, nessa pena da justa causa. Isonomia de tratamento. O que isso quer dizer? Se o empregado ele age em concorrência para o ato faltoso, todos devem receber a mesma punição. Então, eu tinha na minha empresa o João, a Maria e o Roberto. Todos eles praticaram em conjunto uma mesma falta. Todos eles. E aí eu falo assim, mas a Maria com o Roberto, eles são meus amigos. O João não. Eu vou acabar que eu vou punir só o João. Não vou punir os dois, não. Acontece, eles vão melhorar, tudo. Não posso. Tenho que aplicar para todos. Então, esses são os princípios da justa causa. Agora, a gente vai fazer um estudo do artigo 482 da CLT. Porque, assim, o artigo 482, ele trata das causas de justa causa. Só que ele é um rol exemplificativo, ele não é taxativo.
tem algumas situações que caracterizam justa causa mesmo fora desse artigo. Então, ele não é um rol taxativo. Primeiro, ato de improbidade. O que seria o ato de improbidade? É quando o empregado ele tem a vontade de reduzir o patrimônio do empregador, mesmo que não aumente o seu. Então, eu trabalho no cartório de protestos, por exemplo. Eu vou jogar fora todos os computadores de lá. Isso vai gerar um dano para o meu patrão, né? Vai diminuir o patrimônio dele. Ele vai precisar investir em novos computadores, tudo. Só que eu joguei fora, eu não fiquei para mim. Mesmo assim, é um ato de improbidade. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui enquadra, no caso da incontinência, enquadra atos sexuais, obscenos ou libidinosos no âmbito da empresa, que geram justa causa imediata. E tem uma discussão jurídica sobre a possibilidade de justa causa por prática fora da empresa. Só que é aquilo, né? Fora da empresa, as pessoas elas fazem o que elas bem entenderem, né? É lógico que se eu fizer um ato libidinoso na rua, eu vou ser responsabilizado por isso, porque não é o lugar de se fazer, mas não deveria interferir no meu trabalho, né? Já o mau procedimento, sempre que o ato do empregado atinge a boa-fé do empregador, mas também não está nas outras alíneas. Então, às vezes, alguma coisa que se enquadra também como justa causa, também é uma coisa que não deveria fazer no local de trabalho, mas não está nas outras alíneas. De outras características que gerem a justa causa. Negociação habitual, né? Por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. O que isso significa? O empregado, ele concorre com o empregador sem a autorização dele. Ele é punido diversas vezes em decorrência dessa. Então, isso que caracteriza a forma eventual. Então, por exemplo, na minha empresa vende papel. Minha empresa vende papel todo. Eu começo a vender papel paralelamente. Eu estou concorrendo com o empregador, né? E aí eu já fui advertida disso de alguma vez. E eu continuo, né? Fazendo esse prático. Tem que ser habitual, né? Não posso, por exemplo, estou concorrendo agora, eu e meu empregado vendemos papéis, né? Eu vendo de forma fora da empresa, né? Concorrendo com o empregador. Ele tem que me advertir primeiro. Por quê? Porque é uma negociação habitual. Condenação criminal. Só gera justa causa por dois requisitos. Primeiro, decisão transitada em julgado, né? Passada em julgado. E também a pena que impossibilite a prestação de serviços. Se a pena da pessoa não vai isso, né, entra lá na seara penal, mas a gente sabe que em alguns casos a pessoa ela só vai dormir, né, no presídio, ela fica o dia inteiro fora. Então isso não impossibilita que ele trabalhe. Então aqui é só se houver, né, a prestação, impossibilitar a prestação de serviço, porque também não é justo para o empregador ele pagar o salário, sendo que a pessoa não está, né, contribuindo por, de certa forma, um erro que ela cometeu. A mais comum é a desídia. O que é a desídia? O empregado ele age de forma indiferente ou com descaso ao trabalho de forma habitual. Então, o empregado ele entra todos os dias atrasado, sai mais cedo, não atende telefone. Então, ele não está nem aí para a empresa. Isso é a desídia. A desídia ele é o caso mais comum, né? E, lógico, todos os casos têm que ter comprovação.
Então, a desídia também é um pouquinho chatinha de comprovar, né? Mas, como é uma coisa habitual, ao longo se comprova. Embriaguez habitual no serviço. Ela gera justa causa, né, imediata. Só que a maior parte da doutrina considera que a embriaguez habitual não é mais aplicada. Porque, por exemplo, a embriaguez em serviço, tudo bem, né? A pessoa vai lá, tá trabalhando bêbada, não rende, né? Só que a embriaguez habitual, eu saio do meu serviço e aí eu me embriago, tarará, vira a noite toda bebendo. Mas aí no outro dia eu tô lá para trabalhar. Não tá afetando o meu trabalho. Então, por isso que boa parte da doutrina considera que a embriaguez habitual não é mais aplicada. Violação de segredo da empresa. Então, o empregado dissemina uma informação interna da empresa que causa prejuízo. Tem até, né, o desenhinho lá do Bob Esponja, que o Plankton quer saber a receita do hambúrguer de siri. Se o Bob Esponja conta a receita do hambúrguer de siri, isso pode ser uma violação do segredo da empresa, né? Foi um exemplo meio bobo, mas só para a gente associar. Ato de indisciplina e insubordinação. O que seria indisciplina? O empregado, ele desrespeita uma regra geral da empresa. Então, por exemplo, a regra geral da empresa é não fumar. O empregado está fumando. Isso é uma indisciplina. Agora, a insubordinação é quando o empregado, ele desrespeita a ordem pessoal. Então, eu tenho lá meus empregados, eu falo, João, preciso que você me envie um relatório até daqui 30 dias. Não vou fazer. João fala, não vou fazer. Isso é insubordinação. Foi uma regra direta, né? Uma ordem pessoal para o João e ele não faz. Só que também a gente tem que pensar na proporcionalidade, né? Não, eu mandei o João fazer uma coisa e ele não fez e eu já demiti ele por justa causa, é muito sério, né? Então, tanto a indisciplina quanto a insubordinação, elas precisam de uma certa habitualidade. Abandono de emprego. Abandono de emprego ele pode se caracterizar de duas formas. Da forma subjetiva, que quando tem uma prova de que o empregado realmente quer abandonar o serviço. E de forma objetiva, quando não há prova, né, da vontade de abandonar o emprego, mas aí a gente tem que observar 30 dias. Então, ele não foi trabalhar por 30 dias, né? Eu não sei por que ele não foi trabalhar. Eu não tenho a vontade, não consigo presumir a vontade dele de abandonar. Então, eu tenho que esperar 30 dias. Agora, quando eu já sei que ele quer abandonar, eu sei que ele tem essa vontade, aí eu não preciso esperar esse tempo, né? Então, se o abandono ele for comprovado, não tem a necessidade de aguardar 30 dias. Então, por exemplo, o empregado, ele trabalha aqui e ele se muda para Manaus e ele não me avisa nada. Ele teve a vontade de abandonar o emprego, né? Então, eu não preciso esperar os 30 dias para demiti-lo. Ato lesivo à honra, boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em legítima defesa. E também o ato lesivo à honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa de própria ordem. Então, todos eles, né, tanto o praticado a qualquer pessoa contra o empregador, geram justa causa imediato se praticados no local de trabalho. Então, se eu pegar e fiz um ato lesivo contra o meu colega de trabalho ou contra o meu gerente, né, meu superior hierárquico, no ambiente de trabalho, ambos os casos, eles são casos de justa causa, né? Aqui tem muita a questão da agressão física, né? Acontece muito no nosso país, agressão física contra ou colegas ou superiores hierárquicos. E aí, nessas duas condições, no local de trabalho é justa causa imediata. Só que fora do ambiente de trabalho, só gera causa para o superior hierárquico ou
para o empregador. É lógico que a gente tem que ter uma diferenciação, né? Porque se eu peguei e ofendi meu colega fora do local de trabalho, é lógico que isso vai gerar um desconforto no local de trabalho. Só que se eu pego e faço algo contra o meu empregador fora de local de trabalho, acabou que se perdeu muito a questão do respeito entre, né, o empregado e o empregador. Então, por isso que quando é contra o empregador ou superior hierárquico, pode também por fora, ser fora do local de trabalho. Prática constante de jogos de azar. Também tem 3 requisitos para se caracterizar. Tem que estar em local e horário de trabalho. Então, se eu pego a chave do meu trabalho agora, vou lá e pratico o jogo de azar, é lógico que eu posso ser demitido por justa causa por outro motivo, mas não como prática constante de jogos de azar, né? Porque eu não estou no meu horário de trabalho. Segundo requisito, o jogo deve ser ilegal ou que envolva dinheiro. Então, ilegal pode ser tanto crime quanto contravenção penal. E dinheiro, né, valor monetário mesmo. E o ato deve ser habitual. Então, tem que estar no local e no horário de trabalho, ser um jogo ilegal ou que envolva dinheiro e tem que ser habitual, porque o próprio nome já diz, né? Constante de jogos de azar. E se, por exemplo, o jogo não é ilegal? Vamos supor que eu jogo Candy Crush no meu local de trabalho, habitualmente. Pode ser considerado desídia. Então, muito atento, né, a esse caso. Perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aqui acontece muito com o motorista, né? Então, o empregado, ele, por ato doloso, perde a habilitação profissional. É lógico que aqui também a gente pode pensar em, em advogado que perde a carteirinha, tudo, mas isso aqui geralmente acontece com motorista. Ele perdeu os requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, que é a carteira de motorista. Por quê? Porque ele dirigiu embriagado, acabou matando uma pessoa. Então eu posso demitir ele por justa causa, porque agora ele não tem mais função na minha empresa. Ele era motorista e ele perdeu por, vamos melhorar o exemplo, né? Foi uma embriaguez voluntária. Então ele perdeu por culpa dele mesmo. Foi uma conduta dolosa dele. Ou ele nem precisa ter bebido, né? Ele atropelou uma pessoa porque ele quis, ele não gostava da pessoa, atropelou, perdeu a carteira. Eu posso demitir ele por justa causa. Então, esses são os casos, né, de demissão por justa causa. Lembrando que não é um rol taxativo. Só que, e se o empregador comete uma justa causa? Na verdade, a gente não chama de justa causa, né? A gente chama de rescisão indireta. É a falta grave, né, por parte do empregador. Quais são os direitos que o empregado vai receber? Como quem cometeu a falta foi o empregador, o empregado recebe todas as verbas em decorrência da extinção. Então, a gente ainda vai trabalhar verbas rescisórias, mas só lembrar que na rescisão indireta recebe-se todas as verbas. E agora a gente vai ver alguns exemplos. Serviço superior às forças do obreiro. O que é isso? O empregador, ele exige uma prestação de serviço além dos limites para esforço físico ou do razoável para esforço intelectual. Então, aqui a gente até tem, em legislação, a quantidade de força mesmo, força física para empregados, ou também pode entrar como esforço intelectual. Então, por exemplo, eu trabalho no cartório de protestos, e aí meu chefe quer que eu faça uma coisa, quer que eu faça a planta do cartório, do novo cartório. Gente,
a mais para o meu esforço intelectual. Serviço de defesa em lei. Quando a prestação do serviço agride tanto a legislação civil quanto a legislação penal. A gente até viu, né, o serviço ilegal na outra, o serviço ilícito, né, na outra monitoria. Serviço alheio aos bons costumes. Então, a prestação de serviços é socialmente reprovável nesse caso. Serviço, é que aqui também é bem difícil, né, ter um que não seja alheio, que seja só alheio aos costumes. Agora eu não consigo pensar em nenhum exemplo mesmo que seja alheio só aos bons costumes. Serviço alheio ao contrato. Então, a prestação é contrária à atuação da categoria. Então, eu estou como caixa e eu estou trabalhando como motorista. Pode gerar rescisão indireta. Tratamento com rigidez excessiva. Tratamento com rigidez excessiva, a gente tem que tomar cuidado, porque o empregador ele tem que tratar de forma diferenciada seus empregados. Então, ele tem que ser mais rígido com um do que com os outros, né? Tem que ter essa diferença. Correr perigo manifesto. Então, o empregador exige um risco desnecessário ou que não está previsto em contrato. Então, por exemplo, que a pessoa suba uma escada muito alta para fazer alguma coisa, né? A menos que isso seja a função dela, né? Que isso esteja no contrato de trabalho dela. Não cumprimento de obrigação contratual. Aqui a gente tem muito exemplo do pagamento, né? Quando o empregador não paga o empregado. E no caso do salário, tem que ter 3 meses, né, de não pagamento. Prática de ato lesivo à honra e à boa fama do empregado ou seus familiares e ofensa física contra o empregado. Aqui é bem parecido com o caso, né, do empregador. Então, também, se o empregador agride, o empregado também gera rescisão indireta, né? Independentemente do local. Porque se eu bater no meu empregado fora do local de trabalho, também ele não vai querer retornar. E eu tenho que dar para ele todos os direitos, por isso que é um caso de rescisão indireta. Reduzir trabalho com o fim de afetar o salário do empregado. Aqui, muita atenção, porque só se caracteriza se houver um tratamento desigual. Então, se eu peguei e reduzi trabalho justo de uma pessoa desigualmente, porque eu não gosto dela. Então, aqui gera rescisão indireta. E a suspensão excessiva, que está no artigo 474 da CLT. Então, lembra aquele caso de abandono do empregado? Aqui é um caso de suspensão do empregado por mais de 30 dias. Então, não quero que ela trabalhe esse mês, vou suspender ela por 30 dias. Porque a gente lembra que suspensão é sem remuneração. Então, também pode importar na rescisão injusta do contrato de trabalho. Bom, pessoal, esse foi, né, um apanhado sobre a rescisão indireta, sobre a justa causa, porque são importantíssimas, né? E elas geram também uma confusãozinha. Então, por isso que é importante a gente sempre dar uma revisada. Então, acho que a gente vai ver as outras formas, né, de rescisão, mas como essas são mais complexas, foi bom trazer elas separadas. Espero vocês da próxima. Tchau!